Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caleb Roncati, eu faço parte do grupo 5 Regressores da Massa e eu vou estar apresentando para vocês o trabalho de indicadores de diabetes. Como um pequeno sumário, para dar um overview para vocês, a gente vai começar fazendo uma introdução, logo em seguida vamos descrever o problema, fazer uma análise exploratória em cima dos dados, trazer o modelo baseline, os modelos mais simples que testamos. Através dos baselines, vamos para o refinamento, elementos a serem feitos a partir dos modelos baselines. Vamos fazer um aprofundamento com redes um pouco mais profundas ou com modelos mais complexos e vamos seguir para a conclusão. Então, uma pequena introdução, o que é diabetes? É uma doença causada pela má absorção de insulina no corpo ou pela falta de produção de tal composto, né? Então a gente sabe que a insulina é o hormônio que regula o nível de glicose no sangue e basicamente garante energia para o organismo como um todo. Tá? Então a insulina na prática ela faz a quebra de moléculas de glicose e a situação de diabetes é uma situação de alta glicemia, pode gerar problemas de coração, problemas nos olhos, nos rins, nos nervos, ocasionalmente, na pior dos casos, pode causar morte. Né? Então, estima-se que em 2021, em torno de 214 mil mortes em decorrência de diabetes ou de complicações da doença. Então, uma maneira de fazer a prevenção de tal doença é sempre estar em cima dos indicadores para diagnosticar precocemente a doença. Então, vamos fazer uma pequena descrição do problema. É um modelo do tipo multilabel e a métrica utilizada aqui foi a métrica de acurácia balanceada como solicitada pelos professores da disciplina. Então, utilizamos o processamento de dados tabulares, dado que são dados tabulares, fizemos análise exploratória, uma seleção de características e possivelmente trabalhamos com o desbalanceamento de classe. Então, inicialmente era uma base com 252 mil amostras, em torno de 202 mil para treino e validação e 50 mil para teste. Tá? Então, falando um pouquinho melhor da análise exploratória, começamos observando as features e a classe-alvo. Né? Então, percebemos que é uma classe-alvo com 3 valores, não diabético, pré-diabético e diabético. Então, o caso de não diabetes, ele é bem mais prevalecente aqui. Então, temos um dataset bastante desbalanceado. Então, conseguimos perceber que vamos ter que trabalhar em cima desse desbalanceamento. Né? E as features, como são 21, observamos cada uma delas individualmente para saber do que se tratava. Então, percebemos de cara 14 features binárias, tais como sexo, se é fumante ou não, se pratica atividade física ou não, né? O sexo sendo masculino ou feminino. Duas features categóricas de quantidade de dias, então 0 a 30, né? Mental health e physical health, quantos dias as pessoas tiveram problemas com a saúde mental ou saúde física, né? E no mês. E 4 features categóricas com intervalos de valores, tais como idade, educação, o income e general health. Tá? E uma feature teoricamente contínua de Body Mass Index, que basicamente é o IMC que foi discretizado em valores inteiros. Então, se você observar essa feature, você vai perceber apenas valores do tipo 15, 16, nunca 15.2, 15.3. Tá? Então, decidimos seguir com uma remoção de duplicatas, buscamos outliers e calculamos a correlação entre as variáveis. Utilizamos a correlação de Kendall-Tal e utilizamos um threshold de 0,35, né, para que a gente conseguisse observar quais features apresentavam maior correlação entre si. Então percebemos que esses 4 parezinhos de features apresentaram maior correlação, né, e infelizmente aqui o threshold a gente pode observar que ele não está tão alto. Né? Então, por mais que exista a correlação entre essas features não é tão alta assim. Então, decidimos logo em seguida fazer uma observação individual de feature por feature através de boxplots e crosstabs, dos quais os boxplots serão apresentados aqui a título de exemplificação. Tá? Então, percebemos aqui, né, dentre as features que conseguimos calcular os boxplots, que General Health possui uma certa influência na classificação do target, assim como o income, mas percebemos que Education e Mental Health, a mediana está praticamente no mesmo lugar. Né? Aqui no caso de Education, as barras, os quartilhos estão aproximadamente muito parecidos. Né? Então isso mostra que essa feature ela não é tão boa assim para a classificação, né, do target aqui, que no caso é diabetes ou não. Então começamos com alguns tratamentos, tais como Income Education. Income explica melhor os targets, então Education poderia ser deixado de lado. Mental Health tem pouca influência para o target, poderia ser deixado de lado. Difficult Walk e Physical Health têm alta correlação, então uma dessas duas variáveis poderia ser deixada de lado. A mesma coisa para Physical Health e General Health. Então, posteriormente, né, não para os modelos baseline vamos utilizar todas as features, mas posteriormente alguns modelos vão rodar com remoção de features, né, removendo essas 4 features aqui que julgamos que são explicadas já pelas outras features presentes.
Então vamos para o modelo baseline. O primeiro modelo que rodamos é um modelo muito simples, com duas camadas escondidas, né, ativações do tipo reluz sigmoide. Fizemos o balanceamento dos pesos e uma normalização do tipo min-max. Né? Esses parâmetros aqui foram utilizados para treinar o modelo e obtivemos uma acurácia balanceada de 0,502 no conjunto de validação. Observe bem que para todo esse trabalho vamos apenas aplicar no conjunto de testes a acurácia balanceada apenas para os resultados que julgarmos finais, para não ficarmos expondo o conjunto de testes, utilizando ele para considerar se um modelo é melhor que o outro ou não. Né? Isso não é adequado quando utilizamos modelos de inteligência artificial. Então, observando a curva de acurácia e épocas, né? Aqui utilizamos a acurácia categórica. Então, observamos aqui que o modelo ele não encontra um lugar de overfitting, dado que a acurácia de validação ela continua estável, mas ao mesmo tempo ela não aumenta. Então, ela chega num momento estável aqui e não aumenta mais. Né? Então, a gente consegue ver a matriz de confusão no conjunto de validação, mais uma vez. A gente consegue ver que a classe 1 ela classifica bem malzinho, né? Então, 0,25 25% aí de acurácia na classe 1, bem ruim, né? Pior do que um classificador aleatório, digamos assim. Então decidimos, vamos tentar trabalhar com um Random Forest. Né? Então começamos com o Random Forest, a gente sabe que é um modelo robusto para classificação multiclasses. Utilizamos o balanceamento automático já implementado na própria biblioteca sklearn. Né? E o primeiro modelinho que a gente rodou, obtivemos uma acurácia balanceada bem baixa, de 0,382 no conjunto de validação. Então, como teve um resultado bem fraco, a gente decidiu rodar um grid search, variando o número de árvores, profundidade e o mínimo de folhas, para encontrar a melhor random forest. Né? E obtivemos aí uma acurácia balanceada bem melhor, 0,509, aproximadamente 35% melhor, e rodamos no conjunto de testes aqui, observamos 0,518 de acurácia balanceada. Né? Incrivelmente, a acurácia balanceada foi melhor no conjunto de testes do que no de validação. Isso não é tão comum quando a gente trabalha com inteligência artificial. Então, quando a gente observa a matriz de confusão, a gente observa aqui umas 0,67, então 67% de acurácia na classe 0, não diabético, 66% na classe 2, diabético, e a classe 1 ainda bem ruim, a classificação, essa matriz de confusão é para o conjunto de testes, né? Então, a gente percebe que a classe 1 apresenta uma precisão muito baixa, bem má classificada, né? Então, através disso, fizemos um refinamento. Então podemos fazer uma seleção de features, como já foi explicado, através da explicação visual com respeito ao target, box plots, reg plots, né, observar a correlação entre essas features para decidir quais deixar de fora ou não. A gente precisa lidar com o forte desbalanceamento, então só trabalhar com class waves já intrínsecos às bibliotecas que a gente usa não é o suficiente, pelo que a gente percebeu. Então a classe 1 é a que precisa ser mais trabalhada em cima. A gente pode também tentar enxergar o problema como binário, talvez jogar essa classe 1 fora, aplicar técnicas de undersampling e oversampling, né? E eventualmente rodar modelos mais robustos, tais como redes neurais mais profundas, SVM, one versus one, one versus rest, e random forests mais robustas. Né? Então, de acordo com o aprofundamento, né, o primeiro aprofundamento que fizemos foi com redes neurais. Então, pegamos aquele mesmo modelo inicial que utilizamos e um modelo um pouco mais profundo, fizemos uma remoção de features. Então, lembrando que esses modelos foram todos feitos por nós. Né? Então, aqui a gente tem um modelo um pouco mais profundo, com umas quatro camadas profundas, com dropouts aqui entre as camadas. Então, esse modelo alarga e depois afina novamente. Esse daqui só afina. E a gente percebe que aproximadamente nada de melhora na acurácia balanceada no conjunto de validação. Então, tanto o modelo simples quanto o complexo com remoção de features, eles apresentam a mesma acurácia balanceada no conjunto de validação. Isso nos dá alguns insights. Né? O primeiro deles, essa remoção de features, ela foi efetiva porque ela manteve a mesma acurácia balanceada, mas na prática, se a gente mantiver as mesmas features iniciais, a gente não vai ter tanto prejuízo. E a outra coisa mesmo com modelos mais complexos, mesmo aprofundando mais as camadas, alargando, diminuindo a camada, a gente percebe que a acurácia ela não vai seguir aumentando. Né? Então a gente olha para a matriz de confusão aqui e a gente percebe que o modelo mais complexo ele teve até uma piora na classificação da classe 1. Né? Então melhorou um pouco para a classe 0, melhorou um pouco para a classe 2, mas piorou para a classe 1. Né? Então manteve a mesma acurácia balanceada, mas piorou essa classe 1 que a gente não considera como uma coisa boa, né? Porque todas as classes elas precisam ser explicadas da mesma maneira. Então o que fizemos? Seguimos, dado que a utilização de todas as features ou não apresentou tanta melhora, decidimos seguir com o modelo de Random Forest SVM com todas as features. Então, utilizamos undersampling e oversampling. Né? Então, aqui a gente tem uma quebra
das samples, né, do dataset original, utilizamos random oversampler, smote com random undersampler. Né, então o dataset original a gente vê que é bem desbalanceado, o dataset de treino. Né, então com o random oversampler aqui melhorou um pouquinho a situação. Né, o smote fizemos exatamente da mesma forma, o smote com o random undersampler fizemos um 30-30-30 praticamente aqui. Né? Então um balanceamento bem melhor das classes. Tá? Então o que fizemos? Rodamos um grid search com cross validation para encontrar os melhores hiperparâmetros, tanto para Random Forest quanto para SVM, percebemos que SVM com One versus Rest performou melhor e resultou numa acurácia balanceada de 0,524 no conjunto de testes, né, o que foi melhor do que todos os outros modelos que a gente estava rodando. Né, e com o C igual a 1 aqui, esse é o modelo, então a gente percebe que a matriz de confusão aqui, então a gente percebe uma melhora na classe 1, isso é uma coisa muito boa, né, então esse balanceamento efetivamente melhorou o resultado do pré-diabético, piorou um pouquinho do 0, né, e piorou aqui no 2, uma coisa muito interessante observar aqui também é que a classe 0 ela se confunde mais com a classe 1 do que com a classe 2. Isso mostra pra gente o seguinte, isso mostra que a classe não diabético e pré-diabético se confunde, a mesma coisa pré-diabético e diabético se confunde. Então, isso mostra que a classe 0 se confunde menos com a classe 2 e a classe 0 se confunde menos com a classe 2 aqui também. Então, isso mostra que o modelo ele começa a perceber que tem realmente uma diferença entre não diabético e diabético. Tá? Então, fizemos aqui, não deixamos por aí, então fizemos um aprofundamento, decidimos esquecer a classe pré-diabético, seguimos um approach 1, com a conversão de pré-diabéticos e não diabéticos, ou seja, tudo da classe 1 jogamos a classe 0, decidimos seguir sem remoção de features, rodamos um decision tree e um gradient boosting, a gente consegue perceber que o modelo, no conjunto de validação, melhorou um pouquinho a acurácia balanceada, mas quando a gente olha para as matrizes de confusão, a gente vê uma performance bem medíocre. Né? Então, a gente vê que performa muito bem para a classe 0, mas muito ruim para a classe 2, que no caso é diabético. Então, decidimos seguir com a Port 2, que remover de fato os pré-diabéticos. Então, jogamos fora os pré-diabéticos, né? Seguimos com a remoção de features nesse caso, e rodamos a mesma rede neural complexa com o Random Forest. Tá? Os resultados foram os seguintes. Para a Neural Net complexa e para Random Forest, a gente percebe uma acurácia balanceada bem melhor, 0,741. Quando a gente olha as classes aqui, elas estão sendo bem melhor classificadas. Daí no conjunto de testes, um resultado ainda melhor para Random Forest 0,753. Ou seja, melhorou bastante ter jogado a classe 1 fora. De fato, a classe 1 é problemática. Então, como conclusão, próximos passos, percebemos que o problema é de alta complexidade e tem um desbalanceamento muito forte de classe. Né? A remoção da classe 1 resultou numa melhoria significativa do modelo. Então, a hipótese é por se tratar de uma condição médica intermediária entre o saudável e o pré-diabético, a gente percebe que é bem difícil de encontrar esse intermediário, então é bem difícil de classificar, mesmo utilizando modelos mais robustos. Né? Então, o Neural Net e o Random Forest se mostraram como promissores para classificadores do problema na classe 1, e como oportunidades futuras temos o aprofundamento dos obstáculos já demonstrados. Então, por exemplo, fazer um grid search com diferente número de samples após aplicar under e oversampling. Né? Então, por exemplo, 10 mil, 11 mil para a classe 0. Então, ir variando esse número na classe 0, 1, 12, né? 2, fazendo toda essa variação. Ou até utilizar o auxílio de um especialista médico para seleção precisa de features. Essa foi a conclusão. Queria agradecer a todos os professores do curso, né? E muito obrigado por tudo.